Olá. Oi, gente, tudo bem? Então, vamos retomar o nosso assunto. Na semana passada a gente trabalhou com o aspecto do Lean, como que o Lean, esse pensamento, essa relação de preocupação com o fazer bem feito, ele se transfere da esfera totalmente em empresas que não são da área da saúde para a área da saúde, e se transforma no Lean Healthcare e tudo isso se mostra como o grande diferencial hoje, e penso também que a partir desse primeiro pensamento que a gente fez do Lean Healthcare, dessa preocupação com a manufatura enxuta, da preocupação com fazer as coisas bem feitas, nós podemos direcionar todo o nosso trabalho a partir de agora, tá? Espero que vocês tenham gostado do material da semana passada. É evidente que como eu falei para vocês, eu não vou explorar os assuntos aqui de maneira a exaurir eles, não é essa a ideia, mas a ideia é que vocês conheçam e saibam que existe uma proposta. Se vocês se voltarem para dentro da prática clínica e da prática de gestão que vocês conseguem observar na Uniuv, dentro da clínica, do espaço clínico que vocês têm aí para gestão, vocês podem perceber que nós poderíamos, talvez alterar, melhorar, reorganizar alguns processos. Então fica uma dica de, talvez, se nós conseguirmos em tempo hábil, depois da pandemia e voltar em algum momento, nós sentarmos e discutir o que a gente consegue enxergar de Lean dentro da própria clínica, dentro dos prédios nossos aí, e trocar uma ideia com as pessoas que fazem esse processo de gestão, para que a gente possa talvez se aproximar mais dessa realidade. Ok? Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos tratar de um outro assunto, um assunto um pouco mais espinhoso para a área de gestão. A gente vai trabalhar com ele hoje e na próxima semana, tá certo? Então vamos para a aula de hoje, tá? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Vamos então iniciar a nossa aula de hoje, tá ok? O autor desse livro, quando era ainda criança, teve a grande sorte de ter duas pessoas nas quais ele poderia chamar de pai. Um era seu verdadeiro pai, um típico trabalhador de classe média. Ele se formou na faculdade e trabalha para o governo, num trabalho estável e bom, mas que é chamado de pai pobre, pois passou dificuldades financeiras depois de se aposentar. O outro, na verdade, era o pai do seu melhor amigo, um pai meio fora do padrão, que não chegou nem no ensino médio, mas que era empreendedor, já tinha alguns negócios e que futuramente viria a ser uma das pessoas mais ricas do estado do Havaí. Kiyosaki recebia a instrução desses dois pais e diz que muito da riqueza que ele tem hoje é por causa do ensinamento que recebeu, principalmente a vinda de seu pai rico. Eu não tive esse pai rico, e se você também não nasceu entre os 1% mais ricos do país, é bem provável que não. Então, vamos aprender com Kiyosaki. Por sorte, ele resolveu escrever um livro, que para mim foi um dos mais importantes livros que li, e é sobre esses ensinamentos que iremos conversar. Precisamos ter nas nossas cabeças que existem basicamente duas formas de ganhar dinheiro e duas de perder. Você coloca dinheiro no seu bolso por conta do seu trabalho, em forma de salário, que é a primeira fonte de renda, ou quando tem algo como um aluguel de uma casa, juros de poupança ou algum outro investimento, que no livro é chamado de ativo. Guarde bem esse nome, viu? E que acaba gerando mais renda para você, fazendo você ganhar dinheiro sem sair do lugar. Imagine pessoa sentada em um sofá, sem fazer nada, mas ganhando dinheiro, pois de alguma forma
investiram o dinheiro delas em algo que faz gerar ainda mais renda. Você queria ser uma delas? Em contrapartida, você fica sem dinheiro no bolso quando tem muitas despesas, gastos com alimentação, saúde, educação ou festas. E também existem os passivos, quando você possui algo que tira seu dinheiro todos os meses, que acontece quando você tem um carro e precisa pagar impostos ou colocar gasolina, ou fazer manutenção. Se tem um celular, gasta dinheiro com plano. Isso gera ainda mais despesas. Esses são conceitos relativamente simples, mas diferenciar um do outro é o primeiro passo que diferencia os ciclos dos outros. Resumindo, a diferença entre o ativo e o passivo é: o ativo coloca dinheiro no seu bolso, enquanto o passivo tira dinheiro do seu bolso. Você precisa saber que o dinheiro só acentua o padrão de fluxo de caixa que está na sua mente. Se seu padrão for gastar tudo o que ganha, como é o caso da grande maioria da população, o mais provável e o que eu sempre vejo acontecendo é que esse aumento do dinheiro disponível apenas resulte em um aumento de despesas. Se a pessoa ganha 1.000, gasta 1.000. Se ganha 5.000, gasta 5.000 e por aí vai. O que falta na educação não é saber como ganhar mais dinheiro, mas sim como gastá-lo, o que fazer depois de tê-lo ganho. A classe baixa só tem despesas, os ricos cultivam os ativos e a classe média compra passivos, pensando ser ativos. Um dos conselhos financeiros que eu mais ouvi na minha vida foi esse: junte dinheiro e compre uma casa. Ou, faça que nem fulano, compre várias casas de aluguel e depois pare de trabalhar. Mas espera aí, se eu comprasse uma casa, ela seria um ativo ou um passivo? Depende. Uma casa gera manutenções e alguns impostos. Ela só se torna um bem ou um ativo se o que você ganha com aluguel ou sua valorização ultrapassar os valores de passivo. Então, antes de sair dando esse conselho ou tomar essa atitude, coloque isso na balança e veja se realmente a casa pode ser considerada um bom investimento. Estou falando aqui, mas até agora não respondi a pergunta: como ficar rico? Para ficar rico, e logicamente permanecer rico, ou você nasce muito rico, ou você precisa saber formas de ganhar mais do que gasta. Ou seja, ou precisa ganhar mais no trabalho, ou precisa aumentar sua renda com a aquisição dos famosos ativos. Acompanhe aqui comigo, vamos pensar um pouco. Imagine que em uma situação hipotética, você trabalha em uma fazenda, arando terra e que ganhe R$5 por hora. Você acorda de manhã e trabalha durante 8 horas, ganha seus R$40 e volta para casa feliz. Um dia, você percebe que está ganhando muito pouco e decide, em vez de trabalhar 8 horas, trabalhar 12 e fica feliz quando seu patrão te dá os R$60. Mas mesmo assim, você ainda precisa mais. Aí, você trabalha 16 horas por dia para poder ganhar os R$80. Chega um ponto que ou seu corpo não aguenta ou você não tem mais tempo. O tempo é um recurso limitado. Um dos melhores conselhos que já recebi foi de sempre usar ele sabiamente. Mas o que fazer para ganhar mais dinheiro? Você pensa bastante e tem uma ideia. Você conversa com seu patrão e fala que não quer mais ganhar por hora trabalhada, mas sim por terreno arado. Ele concorda e aí você chama seu amigo, que está desempregado, para trabalhar com você. Oferece um salário menor que o seu, o que faz com que você receba R$1 por cada hora que seu amigo trabalhe. Assim, se você trabalhar 8 horas, você chega no final do dia com seus R$40, mas agora recebe mais 8 através do seu amigo. Se ao invés de ter chamado apenas um, tivesse chamado 5 amigos, você teria recebido mais R$40, ou seja, com o mesmo tempo gasto, você duplicou seu pagamento. Agora, você consegue fazer mais em menos tempo. O exemplo foi simples até demais, e na vida real pode não ser tão fácil assim, mas o que quero mostrar é que você pode querer trabalhar muito para ter um salário altíssimo, mas se não for um dos astros dos esportes ou uma estrela de cinema, dificilmente vai ficar rico assim. O que se precisa fazer é pensar que nem os ricos. E como é que os ricos pensam? Ricos se esforçam cada vez mais para aumentar a coluna de ativos.
Eles usam o dinheiro para abrir negócios, investir, comprar imóveis e por aí vai. Com o tempo, eles têm uma grande quantia de renda gerada sem nenhum esforço adicional. E é nesse momento que começam a usar o dinheiro para comprar os melhores carros, as melhores motos e outros luxos. Enquanto isso, os outros fazem o caminho inverso. Se importam primeiro ou somente com os passivos, ou seja, querem ter os melhores celulares, os melhores carros e pagam fortunas nas suas casas, deixando os ativos todos de lado, passando a serem reféns dos seus trabalhos. A prioridade dos ricos são os ativos, dos outros é o passivo. A grande sacada aqui é entender que você não deve trabalhar pelo dinheiro, mas em aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. Enquanto eu falo aqui, talvez possa parecer que eu esteja dizendo que seja fácil, mas não se deixe enganar. Se fosse fácil, todos seríamos ricos. Gastar dinheiro é muito mais fácil do que investir, e é esse o motivo de existir tão poucos ricos. O que quero mostrar é que existe um mundo melhor do que aquele que passa na televisão, onde pessoas só são felizes se matando no trabalho durante horas e mais horas para gastar seu pouco tempo livre fazendo shopping, comprando carros e se endividando mais ainda, virando escravos do consumismo. Muita gente vai para as escolas e, quando se gradua, nunca mais estuda. Mas aprender como fazer o dinheiro trabalhar para você, esse é um estudo para toda a vida. Podemos continuar então, gente? Bom, então vamos para a nossa aula 2 desse bimestre, né? Segundo bimestre. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Bom, então só para a gente manter aquela ordem cronológica dos eventos, nós temos ali, temos nosso calendário aqui, e no calendário percebo que eu já risquei a aula da semana passada, tá? Então eu vou fazer nesse estilo para a gente ir cumprindo, né, os requisitos. Então é importante a gente ter essa organização. Então semana passada a gente falou do Lean, né, do Lean Healthcare, tá? O que a gente pode trazer de lá para cá, a gente vai conseguir fazer uma relação bem interessante, né, entre essa questão. E antes de nós entrar propriamente dito no conceito de finanças, é muito comum no consultório odontológico o dono, né, o próprio dono, né, vamos imaginar que vocês, enquanto empresários, podem estar atuando efetivamente como os gestores financeiros, tá? Mas pode acontecer que vocês tenham alguém dedicado a essa atividade, né? Uma terceira pessoa, tá? Mas é mais comum que o próprio odontólogo, nesse caso, assuma esse papel, tá? É bastante comum e é bastante importante também, aos meus olhos, né, estar próximo do que é do contexto financeiro. Porque uma característica de todos que trabalham com a área financeira é ser reconhecidos, né, como chatos. Porque é a pessoa que está vinculada ao receber, ao pagar, ao cobrar e assim por diante, tá? O conceito de finanças, ele diz que finanças é a ciência que trata da gestão dos fluxos financeiros, né? Ela está focada no processo, então daí a importância de nós falarmos sobre o Lean, está focado nas instituições, né? Aqui as instituições seriam os bancos, né? As entidades que fazem a monetização do mercado, os mercados e os meios que são destinados a fazer a transferência de dinheiro entre as organizações e indivíduos. Existe uma frase que diz que o dinheiro não para, né? O dinheiro está em circulação. Tá? Então, se vocês não têm dinheiro hoje, tá? É porque ele está na mão de alguém. Tá? Esse que é o conceito. Ou seja, de que maneira que eu vou fazer uma atividade que eu vou trazer esse dinheiro para as minhas mãos, ao invés de estar na mão de um outro. Tá? O objetivo da gestão financeira, ela é focar os esforços da organização e de todos que estão envolvidos, né, para que se consiga monetizar a empresa, né, se consiga ter liquidez. E o que é liquidez? É um resultado positivo, né? É ter um resultado satisfatório. Ou seja,
começa pelo princípio básico de fazer as divisões corretas. Uma vez que eu entenda que o que é da empresa é dela e o que é do gestor é dele, né, do proprietário é outra coisa, a gente consegue ter uma gestão saudável. Mas é interessante compreender que o objetivo é formular estratégias para que a gente possa se blindar. Na próxima aula a gente vai falar sobre custo e aí a gente vai falar também sobre formação de preço de venda. Então é evidente que esses assuntos são assuntos complexos, né, e a gente não consegue matar eles em uma única aula. Então eu vou tentar me aproximar o mais perto possível, né, das relações que vocês tenham, né, com o mercado, né, que seja de conhecimento de vocês. Alguns termos que eu vou usar aqui eu devo explicar até o final do vídeo. Tem alguns termos que são da área contábil, então a gente acaba ficando um pouco perdido e precisamos entender um pouco esse mundo, tá? Mas agora eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: o objetivo da gestão financeira é formular esquemas que se adequem à maximização do retorno. Ou seja, se eu investir R$1, eu quero ter R$100 de volta em cima desse retorno. Tá? É essa que é a grande força motriz aí da gestão financeira. E para isso eu preciso ter um gestor financeiro. E esse gestor financeiro, lembra que em algumas aulas ou em várias aulas eu já comentei com vocês que eu acho imprescindível que vocês tenham um tempo de atendimento clínico, mas também tenham um tempo de atendimento administrativo. Para quê? Para que nesse momento vocês possam fazer a análise, né, do que foi pago, do que não foi pago, e aí você faz análise do planejamento financeiro, tanto do contas a pagar quanto do contas a receber, tanto daquilo que você vai investir, aquilo que você vai ter que financiar, quais são as decisões que você vai ter que tomar. Então, cabe a você, gestor financeiro, tomar essa atitude. Tá? E isso revela a importância da administração financeira. Ou seja, ela é uma atividade que envolve todas as áreas da empresa. Tá? Não existe uma atividade dentro da empresa que não passe pela questão financeira. Desde a compra de um material muito básico lá, de um detergente para lavar louças lá na cozinha do consultório, até coisas extremamente grandes, o investimento em um equipamento, em uma máquina. Tá? Então, quando a gente pensa da importância disso tudo, ela é sim, né, um dos pontos cruciais, né, de sobrevivência da empresa. Nenhuma empresa sobrevive com um sistema financeiro falido. Tá? Observem que a grande preocupação hoje no mercado é quanto à recuperação financeira, porque muitas empresas vão passar por dificuldades, né? Estão passando por dificuldades para se realocar num mercado novo, num cenário novo. Muitos negócios estão tendo que redesenhar os seus modelos de trabalho, e até por questões financeiras. Conversava eu esses dias atrás com uma colega, e ela falando de um investimento, que ela tinha feito uma projeção, um planejamento, e até aí eu estava gostando da conversa, e ela acabou comentando o seguinte, que da metade do projeto em diante foram feitas alterações, e essas alterações tomaram um vulto extremamente alto, o que comprometeu o caixa da empresa. Eles tinham um valor, né, de X para gastar na obra que concluiria a obra. E hoje ela já está tendo que pensar em recorrer a bancos para tentar concluir a obra. E aí não tem nada a ver com a pandemia, não tem nada a ver com o mercado econômico, não tem nada a ver com o Sérgio Moro, não tem nada a ver com o Bolsonaro, tem a ver com a falta de planejamento. Aí ela me perguntou: Ademir, o que você acha que está faltando mais nessa minha empresa? Aí eu tive que rebater, né, falando que para mim faltava planejamento. Porque você não começa uma obra que vai custar 50 e aceita e admite que ela custe 150. Então, essa relação de maturidade que nós temos que ter com os dividendos da empresa. Tá? Então, aí a importância de ter toda essa gestão adequada. E aí, é evidente que eu já falei algumas coisas, mas a função financeira, ela engloba
né, uma série de itens, né, uma série de práticas, de atividades que estão relacionadas às questões de como eu vou, ou de que maneira que eu vou fazer meu preço de venda, como que eu vou cobrar, o quanto eu vou financiar o meu cliente. E o que é financiar o cliente? Financiar o cliente é você admitir que você vai parcelar em 10 vezes, né, um tratamento. E quando você parcela em 10 vezes o tratamento, num primeiro momento você tem que ter muito claro na tua cabeça que o que você está fazendo é pagando para esse cliente, paciente, o tratamento. Então, se o Ademir for fazer um tratamento com vocês amanhã, ele vai parcelar em 24 vezes, né? E eu estou só esperando vocês se formar para me fazer isso. E aí o que vai acontecer? Eu vou financiar, vocês vão me financiar, eu vou fazer um tratamento com vocês, o tratamento vai durar 2 meses e eu vou financiar ele em 24 meses. Quem que vai pagar esses 22 meses? Então tomem cuidado com essas relações de mercado, porque eu vejo que hoje é muito comum, né? Vamos parcelar em 24 vezes, 12 vezes, 15 vezes. E isso acaba tomando um vulto muito grande. É evidente que quando você conseguir fazer você vai financiar bastante pessoas. Então, é como se fosse o seguinte, eu vou tentar desenhar aqui, ó. Você tem uma linha de tempo aqui que eu vou chamar de fim, tá? Então essa linha de tempo aqui é o financiamento. Então você está financiando. Mas percebam o seguinte, se eu fizer uma segunda linha aqui, quando eu digo financiamento, eu vou fazer uma outra linha que eu vou chamar de receita, tá? Vou chamar de receita. Então, quando que você vai ter receita aqui? Talvez essa tua outra linha, ela só vai começar a subir. Deixa eu só escrever aqui, ó. Receita. Percebam que nesse pequeno desenho aqui, essa linha maior é financiamento, tá? E aqui é receita. Observem que, vamos imaginar que do tempo 1 até o tempo 6, você não teve receita. E a tua receita ela só vai começar a partir do tempo 6. Por que ela só vai começar a partir daqui? Porque durante todo esse período aqui, você financiou. Você pagou para o indivíduo. Então aqui chegou um momento que você tinha lá 100 clientes e todos os 100 clientes pagaram a parcela no dia 10. Então eu tenho 100 clientes que fizeram parcela de R$1.000. Ou melhor, vamos pegar 10 clientes que fizeram parcela de R$1.000. Então no primeiro mês eu tive um cliente que pagou 100. No segundo mês eu tive mais um cliente que pagou 100 com aquele outro que eu já tinha. Então eu entrei 200. Então eu levo um tempo para fazendo essa somatória. E isso então leva talvez 1, 2 anos para você conseguir fechar esse ciclo, né? Esse movimento financeiro. E daí a importância de se ter extrema atenção nesse planejamento, tá? Principalmente as questões de prazo, as questões de aonde e o que eu vou fazer com o dinheiro, porque é muito comum, né, quando você não tem esse controle, entra o dinheiro no caixa e ao mesmo tempo passa um vendedor de rua ali com pastel e ofereceu o pastel, você já manda vir 2 pastéis ali, entende? Compra um para você, um para ajudante, legal, entende? E você tirou o dinheiro do caixa que era do pagamento do Ademir que tinha recém feito, né, um tratamento. Legal, entende? Se isso não for anotado, se isso não for registrado, se isso não for dimensionado de alguma maneira, esqueça, você já começou a ter prejuízo, tá? Por quê? Porque a área de administração financeira, ela é uma área que está correlata com várias áreas, tá? E principalmente está linkado com economia e contabilidade. Economia, né, o viés econômico é que você tem que, de certa forma, entender o mercado. Quer dizer, taxa de câmbio, juro, crescimento da renda per capita, tá? Variação da demanda e oferta, problemas sazonais, né? Uma crise de água, uma crise por um vírus, uma crise
por questões políticas. Então você vai ter que tomar bastante cuidado, né? E não adianta dizer, mas isso é chato, professor, esse contexto econômico é chato. E eu não estou dizendo para vocês serem economistas. Eu também não curto muito essa vibe econômica. Mas não significa que eu tenha que gostar. Significa que eu tenho que entender. Porque senão aumentou a taxa de juro, baixou a taxa de juro e eu não me dou conta disso, né? A empresa perde muito com isso. O fato de eu deixar de quitar um boleto, jogar para frente, ou de renegociar. Vamos pegar um exemplo bem simples. Você não entende esse contexto e não quer entender esse contexto econômico, e aí você faz as suas compras de medicamentos, né, e de ferramental ou o que for, né, de uso diário que você precisa, e você coloca sempre à disposição do teu credor dia 5 como data para pagamento de todas as tuas contas do consultório. E aí você projeta o teu recebimento dos clientes para o dia 10. É evidente que já vai dar erro. Tá? Por quê? Porque se você não tiver um controle efetivo, dia 5 você vai ter boletos para pagar. E dia 10 você vai ter uma previsão de recebimentos, que nem sempre se concretizam. Tá? Então, quer dizer, eu tenho uma taxa ali de pessoas que não pagam quanto que é essa taxa e de que maneira que essa taxa ela pode ser gerenciada. Então, eu tenho que ter essa previsão. Então, eu tenho uma previsão de recebimentos, mas eu também tenho que entender que, enquanto previsão, ela só mostra um modelo do cenário, não que o cenário vai se concretizar. Eu posso ter 100 mil para entrar no caixa e entrar apenas 30. E aí os compromissos que a empresa tem são maiores que 30. E aí vai começar toda uma panaceia de em algum local, por algum momento, você correr atrás e tentar encontrar esse dinheiro que está faltando. Tá? E no contexto contábil, o gestor, o administrador financeiro, utiliza esses dados da contabilidade para tomar decisões, no sentido de entradas e saídas, ou seja, o contador está focado nas informações, em como registrar as informações, mas o gestor financeiro é que vai tomar as decisões. Então tem muito gestor financeiro que acaba se focando muito em entender os demonstrativos contábeis, as relações da contabilidade e tal, mas esquece de que isso é serviço do contador. Para aquela pessoa que vai gerenciar a parte financeira da empresa, o objetivo dela não é entender a contabilidade. Para isso tem a contabilidade, tem o contador. O que vai reger as questões financeiras é a tomada de decisão a partir daquilo que o contador disponibilizar. Tá? Percebam que são dois cenários diferentes. Não me interessa saber o código da lei, o tributo. Eu só preciso entender que eu vou ter um tributo para pagar. Tá? E qual é a razão de eu pagar esse tributo? É por X, é por Y. Agora, como que ele vai fazer uma anotação contábil? Como que ele vai... Não cabe a quem está à frente do negócio. Então, o papel do gestor financeiro é maximizar o valor dos acionistas. Se você for o acionista, se você for o dono do negócio, você é o acionista. Se eu for o dono do negócio e você for o meu gestor financeiro, você tem que trabalhar para fazer com que o dinheiro que eu estou depositando nessa organização retorne para mim como um valor maior. Então eu estou colocando R$1 na empresa e eu quero que esse R$1 na empresa, depois de um determinado tempo, ele passe a valer R$3. Então é isso que é maximizar. Como que eu vou fazer o meu dinheiro crescer? Não necessariamente que eu tenha que ver esse dinheiro em espécie, mas eu tenho que ver que o negócio está ampliando, eu estou tendo mais uma carteira de cliente mais gorduchinha, mais cheia, eu estou tendo fluxo de pessoas circulando e assim por diante. Tá bom? Tá claro por aqui? Tá muito rápido, né? Depois qualquer coisa vocês me avisam no WhatsApp lá como que tá indo a nossa aula, tá ok? Investimentos. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre investimentos, certo? E o que é o investimento? O investimento diz respeito à maneira ou àquilo que eu faço para que eu possa aumentar a riqueza, né, do acionista da empresa. Tá? Então, de que maneira que eu vou estar direcionando, né, as decisões
da empresa para com o dinheiro, compra, né, financiamento, aquisição, aplicação em títulos bancários, algo do gênero, para que se eleve, né, a riqueza organizacional. Tudo isso é bastante interessante, desde que tenha um certo risco calculado, né? Por isso que às vezes tem que ser chato, né? Então eu vou investir em tal título público, né? Vou comprar ações da Bolsa de Valores, ou simplesmente vou comprar terreno, vou comprar gado, vou comprar alguma coisa. Se você é dono da clínica e você resolve maximizar o lucro da tua empresa fazendo aquisição, por exemplo, de terrenos, é uma ótima fonte de maximização de receita, de maximização de finanças, tá? Então, o gestor financeiro deve se preocupar também com o grupo, né, de interesse, que são no primeiro momento são aquelas pessoas que estão investindo na empresa. Então, se você é o dentista que tem a clínica, que tem funcionários, que tem fornecedores, opa, legal, todas essas pessoas têm interesse que o teu negócio vá bem. Por quê? Porque elas estão depositando uma certa confiança ali. Se o teu negócio for bem, é evidente que você vai cumprir os prazos para com os clientes, você vai cumprir o prazo para com os teus credores, você vai cumprir o prazo para todas as tuas obrigações. Tá? Então, pensar em investimento sempre é pensar nessa relação de como tudo isso vai multiplicar, né, os nossos dividendos. Qual que é o principal objetivo, então, da gestão financeira? Maximizar o lucro, né, ter um fluxo de caixa adequado, criar valor para o mercado, e tudo isso para que a gente possa ter crescimento sustentável. Ou seja, não interessa muito, às vezes, você crescer muito rápido, mas você tem que crescer com solidez, tá? Tem que ter constância, né? Na engenharia de produção a gente trabalha muito com essa condição. Não é velocidade, mas é constância. Nem sempre quem é o mais rápido é o que vende, é o que ganha, né? Às vezes o que é o mais contínuo no processo, é aquele cara que não para. Então, se nós olharmos agora para a economia, né, lá fora, o que a gente vai estar visualizando? Aquelas empresas que conseguirem passar por toda essa turbulência que está havendo no mercado, é evidente que essas empresas terão um papel muito interessante na retomada econômica. Elas estarão lá, elas poderão vivenciar isso, né? Elas levarão em consideração todo o contexto econômico do momento para tirar proveito disso. E do que eu estou falando? Eu estou falando simplesmente de você ouvir, né, sobre um show de um artista que você adora, né, através de um colega que foi ao show, e a comparação em você ir ao show. Então, legal. Eu fui no show do fulano, foi muito legal, foi massa, a abertura, muito legal, você ouviu. Mas se você estava lá, você vivenciou aquilo e você tirou proveito daquilo. E aí eu acredito que vocês entendam aonde eu quero chegar. Então, as empresas que conseguirem se estabilizar, ou as empresas que vocês forem montar, tá? Presta atenção. Pensem na questão financeira como... Não deixe a coisa acontecer ao acaso. Pense realmente. Assusta quando eu vou colocar os números no papel? Claro que assusta. Para tudo. Né? Se você calcular, se você olhar todos os números, muitas vezes você vai dizer, puxa vida, então não vou investir, porque eu já estou começando no prejuízo. Mas esse é o risco. Esse é o risco e esse é o desafio. Não é o fato de começar quebrado. O fato é acelerar. Lembre do pensamento lá do primeiro vídeo que vocês viram, né, na primeira parte dessa aula, que era Pai Rico, Pai Pobre. Até fica uma grande recomendação para vocês, leiam, né, esse livro, Pai Rico, Pai Pobre. Eu vou dar uma verificada nos meus arquivos aqui, se eu não tenho ele em PDF. Se eu tiver em PDF, eu vou disponibilizar para vocês eles lá no Moodle também, como uma leitura complementar. Mas leiam, né? Talvez vocês vão encontrar numa loja, numa livraria aí, ou em vários sebos que estão
que hoje tem um livro que vai custar baratinho, mas é um livro fundamental para criar esse pensamento econômico, tá? Esse pensamento interessante de ver as finanças de uma maneira diferenciada, tá? O valor do preço das ações da empresa, ele está relacionado com o fluxo de caixa, né, do presente e do futuro. O que é o valor da ação? O valor da ação nada mais é do que quanto que vale R$1 a tua empresa, tá? Você vai ver que você tem uma carteira de clientes, vamos imaginar que você tenha 100 clientes, e esses 100 clientes, cada cliente gastou R$2.000 com vocês, tá? Então nós estamos falando em 100 multiplicado por 2.000. Então você vai ter lá R$200.000. Então esse é o teu valor de mercado, tá? Esse é o teu valor de mercado. Então tem o teu valor de mercado, que é 200.000, é a tua carteira de clientes, mais toda a tua empresa, né? Vamos supor que a tua empresa tem um valor de mais de investimento, né, com prédio, com equipamentos e tal, de mais 200.000, então nós estamos falando de um montante de 400.000. Opa, mas tem mais a minha marca já está consolidada no mercado há mais um tempo, e eu vou valorar essa marca em mais 200.000, então nós estamos dizendo que eu vou comprar o estabelecimento de vocês, vou manter a marca, e isso vai me custar 600 a 700 mil reais. Então tudo isso é o valor do mercado, sem ainda levar em consideração o caixa e umas outras coisas, tá? Para qualquer ativo financeiro, para qualquer recurso financeiro, incluindo ações, o valor para o investidor está relacionado a três coisas: capacidade de geração de fluxo de caixa, tempo necessário para gerar caixa e risco de investimento. Ou seja, você tem uma carteira de clientes, por exemplo, que você pega você está em uma cidade onde o índice, né, de pagamentos é alto. Ou seja, as pessoas pagam as contas. Uma cidade que tem empregabilidade. E em contrapartida, você pode estar numa cidade também que não tem emprego, que tem muitas pessoas desempregadas. Então, muda o risco, certo? Qual que é o risco? O risco é eu não receber. Por quê? Porque as pessoas não têm emprego, é evidente que elas vão ao dentista simplesmente para sanar uma dor, não vão para fazer investimento estético, e aí eu vou ficar naquele feijão com arroz, fazendo mais do mesmo com os outros dentistas que já têm, e vou ganhar mais ou pior do que eles ganham. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é eu procurar me localizar, e daí lembro lá que a gente falou um pouquinho de marketing, né? Então, quer dizer, onde eu vou estabelecer a minha empresa, é fundamental escolher um bom lugar, porque é isso que vai reduzir o risco do investimento, né? Vai reduzir o risco do investimento e vai responder as outras duas questões, vai acelerar a geração de caixa, ou seja, vai acelerar a entrada de dinheiro na empresa, e aí eu já fico um pouco mais confortável, tá? Maximizar, né, o valor das ações tem três principais determinantes: o fluxo de caixa, o volume de vendas. Então, quer dizer, como que eu vou maximizar isso? Vendendo mais. Quanto mais vendas eu tenho, mais retorno é projetado. A margem de lucro após os impostos, ou seja, nós vamos calcular, acredito que na próxima aula a gente vai começar, eu programei para uma, nós vamos ter que depender de 2 aulas para falar um pouquinho de custo, né? E aí vamos pensar assim, poxa, mas como que eu vou calcular o meu lucro? E é isso que a gente vai pensar depois. Por que após os impostos? Porque eu paguei todas as minhas contas, eu paguei todos os meus dividendos, né? Eu paguei todos os meus colaboradores, quitei os fornecedores, quitei os impostos. Aí sobrou dinheiro. Tá? Então, legal. Então eu consigo dimensionar o quanto a minha empresa está crescendo. E quando a minha empresa passa por essa questão de crescimento, eu vou ter a noção se ela precisa, né, de capital ou não. O que é capital? Capital é dinheiro. A minha empresa vai precisar ou não? Então a empresa tem que se preocupar, né, o gestor financeiro também tem que se preocupar com essas decisões de financiamento. Quanto que é o grau de endividamento da minha empresa? Porque lembra que eu falei agora há pouco? A minha empresa pode valer 700 mil, mas se eu tiver contas a pagar no valor de 500, por exemplo, a minha empresa já não vale mais 700, ela vale só 200. Por quê? Porque eu vou ter que vender parte das minhas empresas para entregar. Vocês entendem como não é muito fácil quando você olha para uma empresa e diz, poxa, mas a empresa está quebrada, mas o cara parece que tem dinheiro. É que se ele vender tudo que ele tem, ele não paga as contas.
Opa, então a empresa ela não tem valor de mercado, né? Porque a dívida dela é maior do que o capital que a empresa tem. Então isso é bastante complicado. Essas decisões, então, elas interferem muito rapidamente, né? Todas as decisões interferem muito rapidamente nessa questão de investimento. Então, poxa, eu gostaria muito de comprar um carro para minha clínica, mas você tem que pensar se será que esse carro dará retorno para a empresa? Porque nós temos que ser racional. Se não vai dar retorno para a empresa, então posso segurar. É necessário? E agora eu acredito que nesse momento de transição aí, nós estamos repensando as empresas em vários sentidos, inclusive no sentido mais estrito, né, da relação que nós fazemos com as decisões. E aqui eu trouxe um quadro para vocês, tá? Já estamos encaminhando para o final da aula, que eu quero apontar aqui para vocês algumas considerações que são bastante relevantes, tá? Então as decisões de investimento, elas estão dentro desse quadro aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, decisão de capital de giro, aonde que eu tomo a decisão de capital de giro e por que eu tomo a decisão de capital de giro. E a decisão de financiamento, ela vai estar nesses dois quadrantes e mais esse quadrante aqui nesse cantinho. Então a decisão de capital de giro, ela vem das informações do ativo circulante e do passivo circulante. As decisões de financiamento vêm do exigível realizado a longo prazo e do patrimônio líquido. E as decisões de investimento vêm do ativo não circulante. Blá, 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 blá. Né? Então vocês vão dizer assim, puta, não estou entendendo mais bolufas. Tá? Vamos explicar um pouquinho o que é cada item desse. Tá? Então, vamos lá. O que é um ativo circulante? Ativo circulante é uma referência, é o que a gente chama de bens e direitos, que podem ser convertidos em dinheiro a curto prazo. Então, o que é o ativo circulante? O ativo circulante é o dinheiro que tem no caixa, é a conta movimento no banco, são as aplicações financeiras, são contas a receber, são estoques, são despesas antecipadas, são numerário em caixa, dinheiro, né, depósito bancário, são mercadorias, são matéria-prima, é título público, você tem um título lá que você comprou, né, da Petrobras, né, você é acionista, então tem um título. Então, esse é o ativo circulante, ou seja, é o dinheiro que está rodando dentro da empresa, que não necessariamente esteja dentro da empresa, mas ele pode estar no banco, é a tua carteira de cliente, entende? É a tua movimentação bancária. Veja bem, o que é a movimentação bancária? Tá? Quando eu falo de movimentação bancária, para alguns tipos de negócio, você vai precisar comprovar que você, não necessariamente que a tua conta esteja lá no azul, lá no banco, mas você vai precisar comprovar que durante um período, por exemplo, a movimentação tua nos últimos 6 meses girou em torno de 1 milhão, entre débito e crédito. Dinheiro que entra, dinheiro que sai, dinheiro que entra, dinheiro que sai. Então esse é a referência de ativo circulante. Ok? Então ativo circulante é bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo. Ou seja, eu posso rapidamente agilizar isso tudo. Entendido? Boa. Vamos lá. E aí eu tenho então o ativo e agora eu tenho o passivo. Tá? Ativo circulante, passivo circulante. Decisões de capital de giro. Ou seja, o ativo circulante e passivo circulante me levam a ter decisões de capital de giro. Como que eu posso fazer dinheiro girar dentro da minha empresa. O passivo circulante são as dívidas, né? E as obrigações que toda empresa tem e que possui um prazo de 12 meses de vencimento. Então, eu quero saber o passivo circulante. Eu vou levantar todas as despesas que a empresa tem, né, no horizonte de 12 meses, todas as obrigações tributárias, por exemplo, então tudo é levantado. Então, tem lá IPTU, tem, sei lá, IPVA do carro da clínica, tudo isso é o passivo circulante. E esses itens eles estão lá no balanço patrimonial da empresa, ou seja, no balanço que a empresa tem, na relação de tudo que a empresa tem, e especificamente no contas a pagar, despesas e dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo, prazo a vencer, demais passivos circulantes. Observe o seguinte, aquilo que eu comentava com vocês agora há pouco, sobre minha empresa vale 700, eu devo 200, o que é o dever 200? É o passivo circulante. Tá?
Então, é disso que nós estamos falando. Então, o ativo é os meus bens e os meus direitos. Tá? E o passivo é a dívida e obrigação. Tá? Isso é importante, esse conceito, para a gente depois seguir lá em frente, porque vocês vão se deparar com esses termos, né, no dia a dia da empresa. Então o meu ativo circulante tem que ser maior que o meu passivo circulante. Positivo, já fez uma grande relação aí. Tá? Aí eu tenho o exigível a longo prazo. Tá? E aí tem a questão de decisão de financiamento. Até agora a gente tinha visto a decisão de capital de giro, passivo e ativo circulante. Agora, para a decisão de financiamento, eu vou ter mais 2 itens. Exigível de longo prazo, né, são as dívidas de uma empresa que serão liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte. Na maioria das instituições, considera-se exercício um ano civil corrido. São exemplos de financiamentos, títulos a pagar, entre outros. O que é a decisão de financiamento? O que é o exigível a longo prazo? Seria aquela tua obrigação que ela é maior do que 12 meses. Então vamos imaginar que você tenha o financiamento de um veículo, tá? Financiamento de um veículo que é de 24 meses. Tá? Você tem lá, além dos 12 meses que é o ano fiscal, você teria mais 12 meses. Então, o teu exigível de longo prazo é 12 vezes a parcela. Vamos imaginar que a parcela seja R$1.000. Então, o teu exigível realizado a longo prazo é R$12.000. Porque eu peguei 12 meses vezes R$1.000, que era a parcela. Então, essa decisão de financiamento, por que isso é importante, né? Essa informação é importante? Porque ela vai me dizer se eu, além, né, o que eu estou planejando contrair enquanto financiamento, vai ser suficiente para quitar as minhas dívidas ou fazer a movimentação que eu preciso ou não. Não, mas eu vou lá e acabo recolhendo algo inferior a isso. Vou lá e pego 10 mil de financiamento. Mas a minha dívida só com o veículo era 12. Então tomem cuidado, porque o que eu estou falando? Não, eu não quero que vocês decorem isso. Só quero que vocês entendam que eu tenho que ter uma noção muito clara daquilo que eu devo e daquilo que eu tenho para receber, para depois eu contrair, né, uma questão de uma dívida através do financiamento. Porque aí entra um outro item, que é o que a gente chama de patrimônio líquido. Tá? O patrimônio líquido representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. Ou seja, eu coloquei lá R$100 e depois coloquei mais 100, então tenho 200, legal. Então eu sou acionista. Então vamos imaginar vocês que nós fazemos uma parceria de R$1 milhão. Então cada um de nós entrou com 500 mil, então 50% de cada um. Tá? Se num segundo momento eu faço mais um aporte financeiro de R$500 mil, a nossa empresa passa a ter um aporte total de R$1.500.000. Mas vejam que de R$1.500.000 eu passo a ser detentor de 60%, 70%, né, de todo o patrimônio líquido e vocês apenas 30%. Por quê? Porque eu estou arredondando, tá? Porque eu tenho 500 de vocês, 500 meu no primeiro momento e depois eu coloquei mais 500. Tá? Então seria 30, nós temos, né, eu tenho 66% aqui e vocês têm 33% aqui. Então é essa a relação, esse é o patrimônio líquido. Então é tudo que eu tenho dentro da minha empresa. Então pagando todas as contas, tirando todas as outras atribuições que eu tenho meu patrimônio líquido. É tudo que os sócios, é o valor que os sócios têm na empresa em um determinado momento. Qual seria esse momento? Qualquer momento. Para quem é dono de empresa, eu ou o pai é dono de empresa, chega lá para o pai, qual que é o nosso patrimônio líquido hoje? Ele vai te dizer. Se ele não souber, ele não tem obrigação de saber, ele vai ligar para o contador. Para que isso é importante? Não, só para mim entender o que é o nosso patrimônio. Legal, nosso patrimônio é tanto. Ok? Então, são informações que vão acabar ajudando vocês a entender, né, o que é toda essa questão de decisão de investimento. O último item aqui é o ativo não circulante.
O ativo não circulante ele é um grupo contábil que inclui todos os bens de permanência duradoura na empresa, tá? Que é destinado ao funcionamento normal da empresa. Ou seja, é quase que o imobiliário, né? Então, você não vende uma cadeira, né? Você não vende uma cadeira, por exemplo, é um bem lá da empresa que você não acaba usando ele para ganhar dinheiro. Você não vende a cadeira esse mês para comprar outra coisa, né? A tua cadeira está lá, então ele é um ativo não circulante. Ele é algo positivo. Sempre que falar em ativo, né? Ele é relevante. Então eu tenho todo um patrimônio dentro da empresa que vale X, tá? Então, uma pequena explanação aqui desse quadro, tá? Que são, em tese, mais uma vez, não é para vocês saírem assustados, né? Dizendo, meu Deus, não entendi nada, mas é para vocês entenderem o seguinte: para mim, se eu preciso pensar em capital de giro, aquilo que faz o dinheiro que está dentro da minha empresa, tem que levar duas coisas em consideração: ativo circulante e passivo circulante. Quanto que eu tenho de dinheiro para entrar e para me receber, né? E quanto de dinheiro que eu tenho, quanto que eu devo no mercado, né? Decisões de financiamento, quanto que eu vou pagar no longo prazo, né? Qual é o meu patrimônio, o que eu tenho, né, enquanto acionista. E o ativo não circulante tem a ver com aquilo que eu não posso mexer, tá? Então, uma explicação, espero que tenha sido clara, né? Como eu falei para vocês, é um assunto um pouco mais rebuscado, mais áspero, assim, mas é um assunto bastante interessante. Vocês com certeza vão se interessar por isso, se não hoje, à medida que vocês forem para o mercado, vocês vão ter que procurar saber mais sobre isso, tá? Vejam nesse mesmo quadro aqui, o que nós temos aqui, ó. A questão aqui, se nós olharmos aqui, o que eu tenho? Eu tenho o ativo circulante. Vamos ter que fazer uma anotação aqui, ó. Ativo circulante. Então vamos pegar uma caneta, tá? Aqui, vamos aqui, ó. Então esse aqui é o ativo circulante, tá? Esse é o ativo circulante, tá, ok? E o que envolve o ativo circulante? Envolve caixa e bancos, clientes e estoques, tá, ok? Então esse é o ativo circulante. Mas eu quero saber o que é ativo circulante. Volto na aula ali, tá? Agora eu tenho lá naquele quadro o passivo circulante. E aí o que é o passivo circulante? O passivo circulante é os terceiros, tá? Então eu tenho o passivo circulante. O que são os terceiros? Estou mexendo a tela aqui. Passivos circulantes são os funcionários, os fornecedores e o governo, tá? Entenderam? Então eu tenho aqui o ativo circulante e passivo circulante. Aqui eu tenho o equity. Bonito esse nome, né? O que é o equity aqui para nós? Tá aqui, ó. Exigível de longo prazo e o patrimônio líquido. Então, contabilmente, nós chamamos de equity, que envolve capital social e os lucros da empresa. E aí, a questão dos investimentos, ou seja, aquilo que eu tenho dentro da minha empresa, é chamado de ativo não circulante. E o ativo não circulante, então, ele diz respeito aos imóveis, aos veículos, máquinas e equipamentos. Ou seja, tudo que for operacional e terceiro é capital de giro. Ok? Tudo que for operacional e terceiro é capital de giro. Tá? Capital de giro. Gravado? Tudo que for operacional e terceiros é capital de giro. E jamais, né, jamais tirar dinheiro do AC, ativo circulante, e colocar no PC, no passivo circulante. Então, não pode tirar dinheiro daqui e injetar aqui. Tá? Isso é uma operação inválida, tá? Porque compromete o resultado da empresa. Por que compromete o resultado da empresa? Porque essa parte superior que vocês estão vendo ali, o que é? É o capital de giro. É aquilo que é o dinheiro que a empresa tem para funcionar nesse momento, tá? Capital de giro, enquanto definição, é o volume de recursos demandados para financiar as necessidades operacionais, mantendo liquidez, que vão desde a aquisição de mercadoria ou matéria-prima, blá blá blá.
O que significa? Significa o seguinte, que é o capital de giro. É o dinheiro que eu tenho para pagar as contas no dia a dia durante um mês. Então, fiz todo um levantamento para o mês de maio. Né? Nós estamos hoje dia 29, fiz todo um levantamento para o mês de maio. Eu vou precisar para o mês de maio, folha de pagamento, impostos, fornecedor, 70 mil reais. Esses 70 mil reais é o capital de giro. E aí onde está esse capital de giro? Ou está no banco, ou ele está em contas a receber. Tá ok? Então o capital de giro, né, como o próprio nome diz, é aquele dinheiro que circula na empresa, ele não para. Entendeu? Estou recebendo, estou pagando, estou recebendo, estou pagando e assim por diante. O objetivo do capital de giro é fazer o ativo e o passivo girar. Ativo que eu tenho para receber, passivo que eu tenho para pagar. Então é uma constância. É como se você imaginasse o seguinte: pega uma bolinha qualquer, molha ela, né? De preferência pega uma bolinha de tênis, molha ela, que ela vai ter aquela película por cima, encharca ela de água e começa a girar ela, né? Para você ver que ela vai estar respingando. Então a bolinha e a água nós podemos considerar ativo e passivo. Aquilo que está girando são as necessidades de investimento, que é a água, né, que está espirrando para todo lado ali, é a decisão de investimento, é a questão dos bens móveis e imóveis. Tá? Então, pensem ativo e passivo. O capital de giro é para fazer a empresa girar. Tá? O objetivo do capital de giro, então, dentro dessa questão, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que voltar no nosso quadro lá, observe aqui, ó. E nós estamos focando só nessa primeira etapa aqui. Então eu tenho o meu capital de giro aqui. E o objetivo dele é pagar os funcionários, comprar e pagar fornecedores, vender e receber, né, dos clientes, pagar os impostos e pagar os gastos, né, da fábrica, do consultório, da loja e assim por diante. Tá? Ok? Tranquilo até aqui? Ela é uma aula pesada, né? Vejo que são várias informações, são muitas coisas, né? Por isso que é importante, volta, dá uma revisada, dá uma olhada, qualquer coisa me manda uma mensagem, professor, dá para explicar um pouquinho melhor isso, se eu não conseguir verbalizar, eu dou um jeito, nós fazemos um exercício, algo do gênero. Mas é importante você entender o seguinte, não é para você sair daqui craque em gestão financeira, mas é para você saber que ela é algo assim que eu tenho que tatear, eu tenho que estar próximo dela. Tá? Eu tenho que ficar muito esperto com isso. Entende? Mas eu não gosto disso. Aprenda a gostar, cara, porque é aquilo que você vai fazer com que a tua empresa dê lucro. Entende? Se você não gostar da parte financeira, você vai ter que pagar alguém para fazer isso para você. Mas mesmo assim você terá que prestar muita atenção no que está sendo feito. Afinal de contas é o dinheiro teu, o dinheiro da tua empresa. Tá? E aqui nós temos o nosso calendário. Então aqui a primeira aula foi a semana passada, concluímos com sucesso. A segunda aula foi aqui, concluímos com sucesso. Na próxima aula a gente volta a falar de gestão financeira, mais alguns aspectos. Provavelmente eu vou concluir mais algumas coisas conceituais de gestão financeira e nós partimos para a área de custos. Tá? Que penso eu que talvez a gente possa envolver aqui, talvez essas duas aulas, e aí o finalzinho da aula 5 aqui a gente fale de RH, tá? Porque é um assunto talvez mais conhecido, mais adequado, tá certo? Muito obrigado então a todos pela paciência de hoje, tá? E nos vemos aí num próximo encontro, tá ok? Muito obrigado, até mais, gente.